Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição desta terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Hoje é o último dia da janela de transferências, né? Então hoje, se não chegar reforço, não chega mais, hein? Serão só os que já foram anunciados mesmo, né? A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre essa possibilidade de chegar ou não mais um jogador nessa janela de transferências. A gente vai falar sobre a sequência de jogos também que o Vasco vai ter no Rio de Janeiro, depois que a gente voltar, né, da pausa agora da data FIFA. Falaremos sobre uma possível saída de Lloyd Augusto também, que está sendo debatida. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Tá chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Todos os dias a gente fala de Vasco da Gama aqui de forma gratuita, de manhã e de tarde, 2 edições pelo menos, e você não tem que pagar nada por isso. A única coisa que eu te peço é a sua inscrição. Se inscreva aqui no canal para ajudar o canal a continuar crescendo, né, aqui na plataforma. O mês de agosto foi muito bacana, muita gente nova chegou aqui no canal, então, pô, tô muito feliz de verdade por esse reconhecimento. Depois da vinheta, a gente começa. A vinheta rodou agora. Meus amigos, vamos começar falando aqui sobre a sequência de jogos que o Vasco terá no Rio de Janeiro, né, após a data FIFA. Em setembro o Vasco só joga no Rio de Janeiro, né? Então é uma oportunidade aí do Vasco se afastar ali, né, da parte de baixo. Se bem que ultimamente o Vasco tem aprontado mais como visitante do que exercido bem o seu papel de mandante. Mas após a parada, né, para a data FIFA, o Vasco terá essa sequência de jogos na cidade do Rio de Janeiro. O Vasco vai começar decidindo a vaga para a semifinal da Copa do Brasil contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Está aparecendo aí na sua tela já a sequência de jogos, né, que o Vasco terá. A arte foi feita aqui pelo pessoal do Mídia Vascaína. Um abraço aí para eles. O Vasco no dia 11 de setembro começa decidindo ali a vaga da Copa do Brasil contra o Botafogo no Newton Santos. Depois, no dia 14 de setembro, em São Januário, pega o Ceará. No dia 21 de setembro, como visitante, enfrenta a equipe do Flamengo no Maracanã. No dia 24 de setembro, em São Januário, joga contra o Bahia. E no dia 27 de setembro, também em São Januário, enfrenta a equipe do Cruzeiro. Então o Vasco terá 3 jogos em São Januário, um jogo no Maracanã e um jogo no estádio Newton Santos nesse mês de setembro aí. É um jogo atrás do outro na cidade do Rio de Janeiro, 1 pela Copa do Brasil, 4 pelo Campeonato Brasileiro. É aproveitar essa sequência, né? Principalmente os jogos ali em São Januário, né? Bem que ser em São Januário, né? São Januário tem que fazer a nossa obrigação e se afastar de vez ali da parte de baixo da tabela. Então setembro será um mês decisivo aí para o futuro do Vasco na temporada. A gente já começa decidindo essa vaga, né, contra o Botafogo na Copa do Brasil. Que, sei lá, hein, estou confiante. Já estive menos confiante em relação a essa vaga da Copa do Brasil. Confesso para vocês que estou confiante agora que dá para a gente conseguir beliscar essa vaga aí contra o Botafogo. Tá em aberto, hein? Tá em aberto. Bom, vamos falar como tá o desempenho do Vasco após a volta, né, do futebol naquela pausa do Mundial de Clubes da FIFA, né? Depois da volta do Super Mundial, o Vasco fez 14 jogos, sofreu 22 gols e marcou 21 gols. Lembrando que esses números acabam refletindo ali algumas goleadas, né, que tiveram nesse período, né? O Vasco, por exemplo, levou 4-0 com o Del Valle, pro Del Valle, né? Isso acaba refletindo negativamente. E o Vasco meteu 6-0 no Santos, isso acaba refletindo positivamente. O que preocupa é que nesse período aí, nesses 14 jogos, apenas em 2 jogos o Vasco não sofreu gols. Contra o Santos, no 6-0, e contra o CSA pela Copa do Brasil, né? O CSA que acabou rebaixado para a Série C, então é um adversário muito frágil.
Então, nessa volta da data FIFA, né, agora a gente tem essa pausa aí de 10 dias para a data FIFA, o Fernando Diniz terá 2 reforços para essa defesa do Vasco, né, o setor que com toda certeza mais preocupa os vascaínos. Já chegaram o Robert Renan e o Carlos Cuesta, e a pergunta que fica é, será que o Diniz vai conseguir, com esses reforços, melhorar o desempenho da zaga do Vasco? Porque o time toma muito gol, né? É um problema seríssimo. O Vasco toma muito gol e isso tem que ser corrigido. É um problema sério, né, do trabalho do Fernando Diniz. Não é culpa só dele. O Vasco já, enfim, vem apresentando problemas aí na sua defesa há algum tempinho. Você, torcedor vascaíno que perdeu as promoções que a Viriato Corretora de Seguros lhe forneceu no mês de agosto, fique tranquilo, temos uma excelente oportunidade para você no mês de setembro. Apenas nesse mês, você ainda terá uma condição exclusiva conosco. 30% de cashback na primeira mensalidade de plano de saúde e plano odontológico. Chega a se preocupar com seu coração nas vitórias sofridas do Vascão. Entre em contato agora com o telefone que aparece aqui na tela e fale com os nossos especialistas. Meus amigos, hoje é o último dia da janela de transferências, hein? Se não chegar hoje algum reforço, pelo menos da janela internacional, não chega mais. A janela de transferências no Brasil se encerra nesta terça-feira e depois de anunciar a contratação de Carlos Cuesta, o Vasco encerrou a busca por um zagueiro titular da equipe de Fernando Diniz. Zagueiro titular, o Vasco não busca mais. Já trouxe o Robert Renan e já trouxe também o Carlos Cuesta. Agora a pergunta que fica é, será que a direção vai atrás de mais uma contratação? A informação que a gente tinha é que, além, né, de Carlos Cuesta e de Robert Renan, o Vasco contrataria mais um zagueiro para ficar ali como opção, né? Esses 2 citados são os titulares e o Vasco iria atrás de mais um para ser uma opção ali interessante para o elenco. Como a janela de transferências internacional fecha hoje, o Vasco vai ficar como opção agora para contratar apenas jogadores aí que estão atuando no futebol brasileiro, na Série B, na Série C, enfim, não acredito que o Vasco vai buscar alguém em Série C ou D, então vamos focar aqui nos jogadores que estão na Série B do Campeonato Brasileiro. A informação é que o Vasco deve sim contratar mais um zagueiro destro, né? Um zagueiro que jogue pela direita. O perfil é de um jogador de composição de elenco e que consiga competir ali em alto nível. Com a janela de transferências internacional fechando agora, né? Hoje é o último dia da janela de transferências, o Vasco vai poder contratar apenas jogadores que estão livres no mercado e jogadores que estejam atuando aqui no futebol brasileiro, na Série A, Série B ou Série C. Então vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho para ver se o Vasco traz alguém aí do futebol nacional ou, quem sabe, no dia de hoje, uma contratação surpresa, enfim, que pegaria geral de surpresa. Vamos aguardar. Para encerrar esse vídeo, eu vou falar de Lloyd Augusto. A informação é que o Vasco está estudando a possibilidade de negociar o atacante Lloyd Augusto. A ideia do Vasco é emprestar o jogador para algum clube que chegue pagando, né, o salário do Lloyd Augusto. Ou então até mesmo emprestar, dividindo ali o salário do atacante angolano, que não está sendo nem relacionado por Fernando Diniz, né? Nos últimos jogos aí, o Lloyd Augusto nem do banco de reservas ele ficou. O Vasco quer, enfim, desafogar um pouco a folha salarial e ver aí essa possibilidade de uma saída do Lloyd Augusto. Agora tem que ver se vai surgir interessado, né? Acho que o Lloyd Augusto se queimou bastante aí com a sua postura no mercado. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!